Sem exagero, eu considero esse daqui uma das grandes surpresas que Hollywood entregou nos últimos anos. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e finalmente chegamos ao final do nosso especial Transformers, né? Bem apertado aí o quinto filme com esse que eu vou falar hoje, né? Um pouco antes aí da estreia do Transformers O Início, cujo vídeo sai amanhã aqui no canal. Mas hoje vamos falar sobre Bumblebee, filme de 2018, que é o primeiro spin-off da franquia, dirigido pelo Travis Knight. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bem, chegamos aí à era dos spin-offs e prelúdios de Transformers, pessoal. Como eu comentei no meu vídeo lá do Transformers O Último Cavaleiro, a Paramount, Michael Bay e a Hasbro tinham grandes planos de expansão quando eles idealizaram uma sala de roteiristas especialmente para jogar ideia, palpite e opções do que eles poderiam fazer dentro do universo de Transformers, né? A sala de roteiristas era chefiada pela Akiva Goldsman, que ajudou a desenvolver o quinto filme, e o primeiro projeto que sai daí, né, de um dos personagens que é mais adorado e consagrado pelos fãs, é o Bumblebee, o braço direito do Optimus Prime, que recebe luz verde aí do roteiro de uma relativamente novata Christina Hodson, que posteriormente escreveria filmes como Aves de Rapina, The Flash, o Batgirl Descartado. É um talento realmente encontrado durante essas reuniões, durante esses encontros, e o Bumblebee é imediatamente aprovado para um lançamento em 2018, né? Ele é anunciado em 2016, antes do Último Cavaleiro chegar nos cinemas, onde eu imagino que a Paramount já estava antecipando que vários outros projetos iriam sair daí. A Hodson escreve o roteiro e o Travis Knight, o animador e diretor de filmes como Cubo e as Cordas Mágicas, né, um dos fundadores do estúdio Laika, faz a sua estreia como diretor live action, num passo que sempre é muito interessante de se acompanhar, né? Vídeo Brad Bird, Missão Impossível Protocolo Fantasma, o Andrew Statham no John Carter lá de 2012. Então o Travis Knight entra de cabeça para dar a marca dele com um pouco mais de controle criativo, né? O Lorenzo de Bonaventura ainda é o produtor, assim como o Michael Bay e o Steven Spielberg, mas a vibe e a abordagem do Bumblebee são bem diferentes. O Travis Knight tenta levar muita coisa de volta para a época do desenho, ambientando a história nos anos 80 por essa razão, mas também porque Stranger Things estava super bombando na época, e a gente tem uma produção bem mais barata do que as anteriores, com um orçamento de 130 milhões de dólares, e filmagens que começam em maio e terminam em novembro de 2017, principalmente na Califórnia. E o resultado, que chegou no final de 2018, eu lembro que foi um final de semana bem cheio, né, com Aquaman e o retorno de Mary Poppins, é uma tremenda surpresa, é um filme que eu sempre me esqueço o quão divertido e emocionante ele é. A história do filme segue o Transformer Bumblebee, que se refugia na Terra logo após a Guerra Civil de Cybertron. Enquanto se esconde de militares e malignos Decepticons, ele forma uma amizade com a adolescente Charlie, vivida por Hailee Steinfeld. Eu botei uma fé absurda nesse filme no momento em que a Hailee Steinfeld foi anunciada como protagonista, pessoal, porque eu já vi que eles estavam interessados em fazer algo diferente, algo que fosse mais particular, próprio dentro de si mesmo, e o meu primeiro grande elogio para Bumblebee vai para o roteiro da Christina Hodson, porque ele é quase como se fosse uma reimaginação do primeiro filme. Também envolve um adolescente, alguém que vai comprar o seu primeiro carro, que vai ter problemas da idade, né? Mas no caso aqui da Charlie, da protagonista, que é vivida brilhantemente pela Hailee Steinfeld, eu acho ela muito, muito carismática, a gente tem um roteiro bem forte sobre uma adolescente que está deslocada dentro da própria família, que sente a falta do falecido pai dela, que está lidando com um novo padrasto na vida, e ela encontra aí no Bumblebee, que também é um refugiado, que também está fugindo de perigos, né? Ele está num planeta estranho sem saber o que fazer. Você cria uma amizade muito bonita e legal entre eles, né? Você claramente tem ecos do ET, o extraterrestre, do Spielberg, do Gigante de Ferro, do próprio Brad Bird também, mas você coloca todos esses elementos dentro da caixa de areia de Transformers. O resultado é muito bonito, é muito honesto, é muito legal, é muito bem feitinho, é uma fórmula executada com perfeição, e faz muito sentido quando eu leio que a Kelly Fremon Craig, a diretora de Quase 18, com a Hailee Steinfeld, fez revisões de roteiro não creditadas, né? Tem momentos desse filme
em que eu fico genuinamente emocionado e que eu falo, caramba, eles fizeram um ótimo trabalho de personagem. A Hailee Steinfeld é ótima, a relação dela com Bumblebee é muito boa e a história é previsível, você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Você tem um vilão militar vindo pelo John Cena, você tem os Decepticons, aqui são 2 só, né? Dublados pelo Justin Theroux e a Angela Bassett, né? 2 escolhas inesperadas para Decepticons. Então é um clássico filme de perseguição, é um coming of age, é ambientado nos anos 80, tem muita música por aí, então ele é muito legal, ele é um filme gostoso, eu acho que ele consegue equilibrar um humor que é bem mais inocente e ingênuo do que as palhaçadas quinta série do Michael Bay, né? Não tem Transformer roçando em nada nesse filme, ao mesmo tempo em que ele tem um coração muito grande, que ele tem uma história bem direta e você nunca vai ficar perdido nesse filme. Então eu considero, do ponto de vista de dramaturgia, roteiro e estrutura, um home run. Já na execução, o Travis Knight, desde cara, quando o filme abre, você vê que esse é um filme dirigido por um animador, porque a textura, o CGI dos robôs, as expressões que eles têm nos rostos, é completamente diferente do que o Michael Bay já fez, e eu acho que isso é um grande elogio. Eu nunca senti tanto apego aos Transformers quanto nesse filme aqui. Eles têm emoções pelos olhos, pelo comportamento, pela linguagem corporal deles também. É a diferença que faz, e eu não digo isso como uma crítica ao Michael Bay necessariamente, mas quando você tem alguém que literalmente trabalhou com personagens animados a vida inteira, né? Quando você vai pro live action, a sua visão é completamente diferente, e eu acho que isso passa muito bem pelo Bumblebee desse filme, né? Eu acho que uma prova de que ele funciona tão bem e melhor do que os outros é que pela primeira vez na minha vida, vendo Bumblebee, eu tive vontade de ter um boneco do Bumblebee se fosse igual ao desse filme. E eu acho que o Travis Knight manda muito bem nas cenas de ação, os duelos, batalhas e combates são muito mais simplificados, até um pouco mais minimalistas, mas sempre muito divertidos. Ele tem um trabalho de câmera muito interessante para nunca perder a Hailee Steinfeld durante a ação, durante esses embates também. Eu só acho que para um filme que está tentando replicar os anos 80, ele é completamente limpo, claro, ele não tem aquela textura de película, ele é um filme excessivamente digital nas cores, os enquadramentos. Tem fotografia do Henrik Shediak, que é competente, mas que, na minha opinião, em diversos momentos tem uma carinha de filme de TV, de filme de streaming, e não é tão cinematográfico quanto eu gostaria, né? Isso é um aspecto que eu não me lembrava quando eu peguei para reassistir o filme, porque eu fico tão encantado com a dramaturgia dele que nesse aspecto, assim, cinemão, ele deixa um pouco a desejar. E essa falta de orçamento, esse orçamento um pouquinho menor do que os anteriores, fica evidente em algumas composições, em alguns momentos um pouquinho mais grandiloquentes. Mas olha, no geral, pessoal, eu gosto bastante de Bumblebee, ele é um dos melhores filmes da franquia pra mim, justamente por essa amizade muito bem feita da Hailee Steinfeld com o Bumblebee. É uma pena que o filme não tenha sido um grande estouro, porque eu queria que eles tivessem seguido um pouquinho mais nessa linha para futuros filmes de Transformers. Para Bumblebee, eu dou uma nota 7. E do lado financeiro, como eu já comentei, o Bumblebee estreou num final de semana muito complicado aí com o retorno de Mary Poppins e Aquaman, mas o filme aí do Travis Knight abriu em 21 de dezembro de 2018 com 21,654 milhões, fazendo um total doméstico de 127,195 milhões e no mundo inteiro 467,989 milhões. Se pagou raspando, mas é o filme de Transformers que fez menos até agora, né? Ou não, acho que o Despertar das Feras fez um pouquinho mais, se eu não me engano. Mas enfim, pessoal, deixem nos comentários depois o que vocês acham de Bumblebee. Eu sinto que esse daí pode ser o preferido da saga de muita gente. Eu acho que eu ainda prefiro a insanidade do primeiro filme. O primeiro filme ele é muito legal, ele é muito equilibrado em tudo que ele faz. Mas eu não tenho dúvida de que no sentido de história, personagem, roteiro, Bumblebee é o melhor assim disparado. E fiquem ligados porque amanhã de manhã vai ter o vídeo já sobre Transformers o início. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.